senhores, vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, que vai colher assinaturas de senadores e deputados para o pedido de impeachment coletivo do ministro Alexandre de Moraes. Essa corrida, ela vai até o dia 7 e a entrega prevista no dia 9. Dia 7 é sábado e no dia 9, segunda-feira, eles entregam esse pedido. Deixa eu dar uma boa tarde especial para o senador Eduardo Girão. Girão, William Travassos falando. Boa tarde, você me ouve bem? Boa tarde, William Travassos. Estou lhe ouvindo muito bem. Parabéns pelo programa. Estamos aqui às ordens diretamente do nosso gabinete aqui de Brasília, que fica pouco mais de 50, 60 metros do plenário do Senado Federal. Girão, ontem eu cheguei a ouvir o senhor falando, nós estávamos falando de pelo menos 14 assinaturas, seriam isso? O senhor já conseguiu atualizar esse número? Nós temos uma previsão de coletiva agora às 16 horas. Eu queria aproveitar esse bate-papo com o senhor para tentar antecipar um pouco desse conteúdo da coletiva. É possível? Possível sim, William. Inclusive, não será às 16, será às 15 horas, né? Nós resolvemos antecipar do horário previsto, porque nós estamos vivendo aqui um momento muito dramático da nossa República, né? E eu quero só corrigir o brilhante jornalista Pedro no aspecto de que não é uma iniciativa da oposição. Esse assunto está muito além da questão de oposição, se é de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo. Isso é um assunto da ética, do que é correto. E nós temos, inclusive, parlamentares independentes, né, que estão se posicionando nesse momento, onde foram revelados aí. E o curioso é que antes dessa matéria da Folha de São Paulo, que foi revelada às 18 horas, toda essa questão aí de como se tivesse sendo fabricado aí uma investigação contra a imprensa do Brasil, uma imprensa independente, por ter críticas, né? E é o papel do jornalismo. Nós estamos num país ainda que muita gente acha livre, que deveria ser, mas na verdade estamos vivendo sob uma ditadura da toga há muito tempo, e agora o brasileiro começa a perceber com mais esse capítulo da primeira reportagem da Folha, porque vem outra. Mas o interessante é que eu subi ontem à tribuna do Senado às 3 horas da tarde, mais ou menos, sem saber de nada dessa história da Folha. Eu tinha me reunido com deputados, com senadores, e nós combinamos. Olha, já fazia 1 ano e pouco que não se tinha um pedido de impeachment do ministro Moraes. Só que nesse 1 ano e pouco, coisas gravíssimas não pararam de acontecer a partir do gabinete do ministro. Eu pontuei da tribuna do Senado alguma delas, e eu vou falar aqui rapidamente para vocês, da Rádio Itatiaia, já desejando aí uma boa tarde a todos. Então, violação de direitos constitucionais e humanos, né? Violação ao devido processo legal, o sistema acusatório do país, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte de um brasileiro que estava preso sob a tutela do Estado. Ele foi morto com pedido da PGR para o ministro Moraes para soltar, porque ele tinha comorbidades, e o ministro ignorou, o brasileiro morreu. Tem 2 filhas adolescentes, a esposa, que ficaram sem o seu ente querido, né? Um desrespeito ao Código de Processo Penal, com a utilização de prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Vimos isso no caso do Mauro Cid, por exemplo. Desconsiderar pareceres da PGR no sentido de concessão da liberdade aos aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro, violação das prerrogativas dos advogados, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas de saúde grave, dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal, violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções, né? Um caso que é o do Twitter Files Brasil, que revelou ali um sistema de censura das plataformas com ar de legalidade, mas pedindo para que não se revelasse o verdadeiro teor para as plataformas, ou seja, vindo do gabinete do ministro, né? E a interpelação do próprio Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes, porque esse assunto está repercutindo lá fora, na OEA, na ONU. Já levamos ao Congresso brasileiro vários parlamentares, porque nós estamos vendo aqui o brasileiro cada vez com medo do avanço dessa ditadura,
Você vê que a última pesquisa teve 61% de brasileiros com medo de falar o que eles pensam nas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter ou de X, com medo de retaliação dos poderosos. Então, que país é esse? E veio essa... A gente já tinha combinado com deputados e senadores, e a adesão já está bem maior desse número que você deu, né? E vai crescer, porque hoje a gente faz, William, o início da campanha nacional, né, nessa coletiva às 15 horas. Né? E a partir de agora nós vamos buscar apoio não apenas de parlamentares, mas também da sociedade brasileira. E o colega seu, o Caio Coppola, sim, ele conseguiu 5 milhões de adesões aí de apoio de brasileiros no abaixo assinado para o impeachment do ministro Moraes. E agora por que a gente não consegue ir a 10? Então vamos lançar essa campanha para, quem sabe, avançar em mais de 10 milhões aí nessa coleta de assinatura e no dia 7 de setembro fechar os apoiamentos para o dia 9, segunda-feira, entregar para o presidente do Senado esse super pedido que estão chamando de impeachment. João, eu estou com o Marcelo da Fonseca, nosso jornalista, colega jornalista. Antes de passar a palavra para ele, existe alguma previsão dos senhores da oposição, e o senhor até falou que tem essa oposição independente apoiando, né, esse movimento, de uma manifestação no dia 7 de setembro? Sim, manifestação 7 de setembro, já tem grupos falando em manifestação do dia 25 de agosto. As grandes mudanças que nós tivemos no país, William, todos vocês que estão nos ouvindo na Itatiaia, foram através das ruas, né? O brasileiro começa a voltar para as ruas, já tivemos aí na questão do aborto, em todas as capitais, inclusive em Belo Horizonte, grande movimentação, e é o que nos resta, de forma pacífica, ordeira, respeitosa, como tem que ser. E eu te digo uma coisa, eu estou aqui no Senado, eu nunca fui político, vim direto, os cearenses me trouxeram aqui para o Senado, né, em 2018, e eu já aprendi uma coisa aqui dentro, nesses 5 anos e meio, 6 anos. O político respeita um povo organizado que sabe se manifestar. Então nós estamos tendo casos de presos políticos. Você viu o que aconteceu com Silvinei Vasquez, o recordista de apreensão de drogas no mundo da polícia brasileiro, da PRF, que ficou 1 ano preso de forma arbitrária. Tivemos o caso agora do Felipe Martins, né, com uma coisa completamente sem embasamento nenhum. Ele foi preso quando mostrou que não tinha viajado para os Estados Unidos, provou e se manteve preso. Então, o Brasil é de vingança, o Brasil é de revanche. Nós estamos vendo uma caçada implacável, uma perseguição a quem pensa diferente no sistema, quem é de direita, quem é conservador, e o brasileiro defende a vida, o brasileiro defende a família e a liberdade. Eu vou passar a palavra, porque o nosso tempo também é curto, eu vou passar a palavra para o meu colega Marcelo da Fonseca. Ele tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador, tudo bom? Senador, a gente sabe que conseguir, né, as assinaturas necessárias não é tão difícil assim, né? São mais de 40 pedidos já protocolados, né, com as assinaturas necessárias. E também nem mesmo, né, mesmo esse apoio das ruas com essas assinaturas, assinaturas abaixo assinados, né, já tem abaixo assinados com mais de 2 milhões de assinaturas, mas esse é o primeiro passo. Por que o Senado não consegue avançar depois disso? Apresenta o pedido com as assinaturas necessárias, muitas vezes tem até o respaldo, né, de abaixo-assinados, de manifestações, mas o que impede desse pedido ir para frente? Porque o que a gente vê muitas vezes são alguns senadores, principalmente daquele grupo do Centrão ali, né, que não quer se indispor nem com o governo, nem com o próprio Supremo, eles acabam pulando fora na hora que o processo começa. Na sua avaliação, tem chance de ser diferente agora? Marcelo, tem chance, porque além desses desrespeitos à Constituição aqui, esses 13 itens que eu falei há pouco, nós temos esse caso gravíssimo revelado pela Folha de São Paulo, que parece mostrar apenas a ponta do iceberg. Então, o apelo popular é grande. Nós não tivemos manifestação nas ruas grande, focada em pedido de impeachment, né? Nós tivemos uma coleta de assinaturas pela internet que chegou a quase 5 milhões do Caio Coppola. Agora, eu acredito que a mobilização deva ser maior. O porquê que não andaram os outros? Você fez uma pergunta muito direta, e eu vou te responder de forma direta. Os processos de senadores e deputados federais na Justiça estão na mão de ministros do Supremo. Olha só como é que é a engrenagem do sistema, né, o mecanismo. E
Quem é que deve investigar, segundo a Constituição Federal? Os ministros do Supremo por eventuais abusos e condutas equivocadas. São os senadores da República. Então, o que está acontecendo hoje, porque existe o foro privilegiado, que é a blindagem de um poder protegendo o outro, é isso que está acontecendo, trava e não se faz o trabalho nem de um nem de outro. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que o Senado já deliberou e votou pelo fim do foro privilegiado. Já faz 6 anos. Está parado na Câmara dos Deputados. Essa é outra pauta que a população deve ir às ruas cobrar. Já começou, inclusive, essa movimentação. Na hora que sair da Câmara dos Deputados o fim do foro privilegiado, for aprovado, já foi aprovado no Senado, nós vamos ter os processos de senadores e deputados caindo para as primeiras instâncias. Então vão deixar os deputados e senadores mais livres para cumprirem o seu dever, que é investigar ministro do Supremo. Nós estamos, Marcelo, e estamos também, William, e você que está nos ouvindo na Itatiaia, 200 anos do Senado Federal, está completando esse ano, nós completamos 200 anos. E o Senado está prostrado, né? Nós precisamos que o Senado se levante e cumpra o seu dever, sabe para quê? Para que exista um reequilíbrio entre os poderes da República. Então, eu acredito que esse super impeachment vai mobilizar para que essas travas caiam e que a gente possa cumprir o nosso dever, inclusive pedagógico, com a República Brasileira, que é fazendo o impeachment de ministro. Eu peço licença ao senhor, eu tenho um chamado urgente de Brasília com Pedro Nascimento e ele tem uma informação pra gente, eu gostaria de compartilhar essa informação com o senhor e com os ouvintes da Itatiaia. Pedro, pois não, prioridade na informação. Pois é, William, cumprimentando mais uma vez você, o Marcelo, a Vanusa e claro também o senador Girão, que é sempre tão atencioso, não só comigo, mas com toda a imprensa no Senado, porque enquanto a gente fala aqui do ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, ele próprio determinou aí nessa quarta-feira a prisão de 2 figuras muito conhecidas aí entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os blogueiros Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio, né? A ordem foi emitida a partir de um pedido feito pela Polícia Federal que investiga os dois por uma série de crimes que são investigados, incluindo obstrução de justiça e corrupção de menores. Essa operação acontece neste momento, a Polícia Federal batizou essa operação de Disque 100 e inclui mandados de prisão preventiva contra esses blogueiros e também outras 9 medidas cautelares que são cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e também aqui no Distrito Federal. De acordo com a PF, o objetivo dessa operação dessa quarta-feira é desarticular uma estrutura criminosa que seria dedicada aí, né, supostamente a obstruir investigações e também intimidar os policiais federais envolvidos nesses inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que inclusive o senador tem citado aí pra gente. Essa investigação, segundo a PF, revelou que esses acusados utilizavam perfis de crianças e adolescentes nas redes sociais para realizar postagens e que inclusive o Conselho Tutelar aqui no Distrito Federal visitou a casa da ex-mulher do blogueiro Oswaldo Diniz é o nosso repórter aí da Itatiaia, Oswaldo Eustáquio, para investigar aí o uso de um perfil da filha dele, que tem 16 anos e que supostamente seria usado pelo próprio Eustáquio. A gente tem esses 2 pedidos de prisão, mas vale lembrar que ambos moram no exterior, né? No caso, Alan dos Santos é um blogueiro que vive na Espanha neste momento e Oswaldo Eustáquio está nos Estados Unidos, portanto ainda não há informações se esses mandados foram cumpridos, mas é a operação que acontece neste momento e eu volto com vocês. Marcelo da Senador Girão, você acha que essa decisão, né, essas 2 prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes é até uma forma de resposta, né, de mostrar que não foi afetado por essa reportagem da Folha que foi divulgada ontem? Senador, 2 minutos para o senhor, o tempo é curto. A sanha continua, né, e a perseguição, a gente vê inclusive a temperatura subir, isso não vai levar a lugar nenhum, né? Nós precisamos que apenas a Constituição seja respeitada em nosso país. Acabamos de aprovar, eu quero dar essa notícia aqui, saímos há pouco de uma reunião para vocês da Comissão de Comunicação e Direito Digital e nós aprovamos por unanimidade para ouvirmos o ministro Alexandre de Moraes sobre essa denúncia da revista do jornal Folha de São Paulo, o doutor Ayrton Vieira, juiz instrutor do STF, no caso dos áudios vazados, né? O doutor Eduardo Tagliaferro, perito criminal, o senhor Rodrigo Constantino,
Ô, senador, mas é um convite ou é uma convocação? O ministro Alexandre Moraes tem que ir no Senado? A convocação a gente não pode fazer através de uma comissão, a não ser que seja uma comissão parlamentar de inquérito, é um convite. Mas olha os nomes que a gente está trazendo aqui. O Rodrigo Constantino, jornalista que nas matérias é citado a perseguição a ele, a revista Oeste e também o Paulo Figueiredo. Então, se porventura o ministro não quiser colaborar, nós vamos ouvir os outros. O Senado é para ouvir, né? Então, a gente vai continuar se aprofundando, fazendo o nosso trabalho, porque a Constituição desse país, a gente jurou e a gente precisa respeitar. Mas aqueles que são os que deveriam ser os primeiros a resguardar a nossa Carta Magna são os primeiros a desrespeitar. Isso não é correto, isso está gerando um clima de instabilidade jurídica no país, investimentos indo embora do país, perdendo oportunidades e o brasileiro com medo de se manifestar, não sendo totalmente integral na sua saúde, inclusive. Então, eu agradeço a você o convite, William, agradeço a todos vocês que fazem a Rádio Itatiaia, estamos aqui à disposição para esclarecimento sempre que for consultado, sempre que for convidado. Bom, a Rádio Itatiaia conversou com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Senador, obrigado pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde para o senhor, uma boa coletiva agora às 3 da tarde. Marcelo da Fonseca, obrigado também.